Olá, olá, boa noite, graça e paz. Eita, estamos ao vivo. E nessa noite, para a glória de Deus, estamos tirando esse tempo, um breve tempo para falarmos com Deus, para meditarmos na palavra do Senhor. Deixa eu baixar aqui o nosso volume, né? Eita, olha Augusto entrando aqui, graça e paz, meu querido, seja muito bem-vindo. E estamos aí fazendo uma sequência de encontros, de momentos de oração, para desenvolvermos a cultura do clamor. O clamor que, segundo as Escrituras, por muitos relatos, pontua esse momento em que a oração ela passa a ser esse momento de invocação, esse momento de não ter mais o como esperar e, sim, confiar de todo o coração que o Senhor é aquele de quem você se aproxima mediante o seu clamor, para então ser alcançado por Deus, uma vez que você eleva a sua voz, você agora não está mais apreensivo ou preocupada ou sequer dando atenção ao cenário que lhe cerca ou que lhe rodeia, mas está firmemente confiante, convicto na fidelidade do Senhor, naquilo que diz a palavra de Deus em Isaías 64:4, que diz que desde os tempos antigos nunca se viu e nem se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, esse versículo, em minha vida, ele sempre me atrai para um lugar desafiador no tocante ao quanto que eu confio em Deus e o quanto que a minha história pode ainda ser marcada profunda e poderosamente pela fidelidade de Deus. Contudo, nós estamos neste tempo nos preparando, sim, seguindo a direção específica de Deus, para de fato avançarmos para um nível mais profundo, no rio do Espírito, onde não nos cabe mais, uma vez que desenvolvemos uma jornada de 68 dias dedicados à oração dia a dia, né? Tempos específicos onde fomos ministrados sobre Deus ser a nossa prioridade. E obviamente houve uma correspondência, ainda está havendo uma correspondência. O Senhor marcou, se não todos nós, boa parte ou muitos de nós, em relação ao estilo de vida, em relação ao nível de comprometimento para um relacionamento que Ele estabeleceu para este tempo, de fato, para este momento, para esta geração. E que não fica limitado somente à realidade de como que comumente e para boa parte das pessoas fica essa referência para que ela esteja bem, que é a vida dentro das quatro paredes da congregação. Nós cremos que Deus ele espera muito mais de nós no tocante a sermos pessoas que provocam a intervenção do seu poder na terra. No livro o poder transformador de uma mente, o poder sobrenatural de uma mente transformada, ele está aqui, estava olhando ali agora o título dele. Esse livro ele traz a clareza de que a vontade de Deus é muito claramente descrita ali na oração que ficou intitulada com a oração do Pai Nosso. Deixa eu aqui cumprimentar os irmãos que estão chegando. Tia Janda, seja muito bem-vindo. Irmão Edmário, querido de Deus, saudade de vocês. O irmão Augusto, que já se apresentou aí na programação. Deus abençoe a todos. Um forte abraço, a graça e a paz. Então, o autor, pastor Bill Johnson, um homem de Deus, um homem sério, um homem de ensino, ele traz para o foco a oração que Jesus nos ensinou. A oração intitulada como Oração do Pai Nosso. E nessa oração, existe um conteúdo que, na verdade, a ideia de Jesus é justamente nos dar a fundamentação de que tipo de conteúdo não pode se ausentar de qualquer momento de contato ou comunhão com Deus, que é primeiramente entender que Ele é o nosso Pai. É como Jesus começa, quebrando todo um paradigma, toda uma referência que tornava Deus uma pessoa muito distante, uma pessoa reverenciada e temida, mas não mais atendendo aquilo que ele esperava na plenitude dos tempos. Porque com a plenitude dos tempos vem Jesus. Cessa-se a fala
o ministério profético, né? Temos ali o último profeta, Malaquias, 400 anos ali sem falas proféticas. Então vem João Batista preparando o caminho do Senhor. Perguntaram a ele se ele era o profeta, ele disse que não era o profeta, testificando muito claramente essa realidade. Irmão Romero chegando aqui, deixa eu cumprimentar meu amado, né? E nesse processo, melhor, nesse período, nessa linha de tempo, João ele vem, né, por assim dizer, é como que muitos de nós entendem, apesar das linhas teológicas terem aí as suas interpretações, mas ele vem movido no espírito de Elias, no espírito profético, no espírito, na disposição de ajustar todas as coisas. E você lembra muito bem que o profeta Elias, ele se levantou num tempo para combater, né, o culto a Baal, e ali ele foi poderosamente usado por Deus para, num dado momento da história, fazer cessar, né, a chuva de sobre a terra, e num dado momento onde Deus o autoriza, ele invoca o Senhor, ele faz um sacrifício, ele chama o povo para um momento de alinhamento, de ajustamento, e assim foi João Batista, né? Elias vai para o Monte Carmelo, e ali ele diz para o povo, olha, vamos lá, sobe todo mundo, chama todos os profetas de Baal, chamem todos aqueles que dizem que Baal é Deus, e vamos então para o nosso grande desafio. E ele chega para o povo e exorta o povo, e diz ao povo, olha, se Baal é Deus, siga Baal. Mas se Jeová é Deus, então siga Jeová. Não adianta ficar cocheando entre dois pensamentos. Não tem como, né? Então, nesse sentido, vem João Batista falar claramente que ele veio preparar o caminho, que o Messias já estava por vir, ele já estava perto, o reino de Deus estava por se manifestar. E diante dessa realidade, neste tempo, Deus, eu acredito, estou trazendo esse direcionamento como algo que está vindo no meu coração, isso não é doutrina, mas é a direção para uma experiência, a direção para um despertamento, para um momento onde Deus, de fato, quer contar conosco para uma manifestação no estilo de vida, onde, sendo Ele a nossa prioridade, a realidade da nossa vida, a título de mentalidade, ela se torna outra. A nossa agenda, a nossa forma de ver o mundo, uma vez que para tudo aquilo que fizermos, estarmos nos alinhando com a palavra, tendo Deus como a fonte da nossa alegria, de fato, não é uma vida comum, não é uma vida que se satisfaz ou se desenvolve dentro de quatro paredes, mas é uma vida que está fundamentada num relacionamento, e esse relacionamento, ele cabe, porque as Escrituras pontuam, momentos em que você clama, momentos em que você não se conforma, momentos em que você entende, eu preciso da intervenção do Deus da minha vida, do Deus Todo-Poderoso, do Deus ao qual me fez aprender por intermédio dos seus profetas, da sua palavra, que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, e através dos exemplos de homens que me antecederam, tais homens disseram claramente que o Senhor os ordenou, os orientou, os incentivou pelo seu Espírito a que eles clamassem, a que eles levantassem a voz, a que eles não cessassem, porque as pessoas, eu lembro, né, a irmã Marta Maria não está aqui presente agora, mas me veio à mente dela, né, o esposo dela está irmão Romildo, e num tempo lá na comunidade nós meditávamos sobre a oração eficaz, a oração que traz a intervenção do poder de Deus, que move a resposta. Existem impedimentos para que a sua oração de fato ela seja atendida. Deus ouve, Deus escuta, mas não quer dizer porque Ele ouve que Ele vai atender. Uma das questões básicas para que de fato a oração ela possa ser atendida, ela está de fato alinhada com a vontade de Deus. Segundo ponto é você ter uma vida que não esteja aí comprometida, embaraçada com o pecado, porque aquele que encobre as suas transgressões, né, e ele nunca prospera, mas aquele que confessa e abandona, esse sim alcança a misericórdia, a oportunidade de experimentar e desfrutar mais do poder de Deus. Então Deus, ele fala para o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, clame a mim. E naquela época, ensinando ali na nossa comunidade acerca da oração eficaz, uma coisa que é muito clara sobre a oração é que somente aqueles que de fato acessam o nível de maturidade do relacionamento com Deus entendem que quando você ora, você não cessa de orar até que venha uma resposta. Jesus ensinou isso. O dever de orar sem jamais esmorecer, em Lucas capítulo 18, ali na parábola onde nós vemos a viúva, né, ele ensinando sobre a viúva frente ao juiz iníquo, reivindicando daquele juiz que ele fizesse justiça, que ele de fato intervisse na causa dela.
E aquela mulher, ela não cessou, e o juiz iníquo então para e reflete: essa mulher, ela não vai deixar de me importunar. Para que de fato ela me deixe, para que de fato ela me dê paz, eu tenho que de fato atender à necessidade dela. Vou fazer justiça a ela. E nesse momento que ele decide fazer justiça, depois de muita importunação, de muita persistência e perseverança de uma mulher que sabia do direito que ela tinha, ela sabia quem ela era naquele contexto, Jesus ele para a parábola para dizer claramente a todos aqueles que estavam ouvindo o seu ensinamento que vocês ouviram o que disse o injusto juiz, vocês ouviram o que disse o juiz iníquo, vocês ouviram o que disse esse homem que não teme a Deus nem respeita aos homens, porque ela muito me importunou, hei de lhe fazer justiça. Vou dar uma pausa aqui agora para cumprimentar uma pessoa muito querida, amada no meu coração, a irmã Roslene Sena, que acabou de entrar. Que Deus abençoe, querida. Forte abraço, graça e paz. Só quero acenar para ela. E naquele momento em que Jesus ele pontua isso com bastante clareza, ele para não comparar Deus, porque muitos acreditam que Jesus ele compara Deus ao juiz iníquo, mas não, ele faz um contraste, porque ele diz: será que o Senhor, será que Deus, aquele que eu tenho ensinado a vocês, que é o meu Pai, que me enviou por amar vocês, será que ele não fará justiça? Será que ele não vai atender? Será que ele não vai prover? Será que ele não vai abrir a porta? Será que ele de fato não vai responder? Será que ele não vai mover o alinhamento do coração do marido para com o da esposa para com o do marido, uma vez que essa é a sua palavra? Será que ele não vai mover o coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais? Será que ele não vai cumprir a sua promessa, uma vez que Números capítulo 23, versículo 19 diz que ele não é homem, nem filho de homem para que se arrependa? E eu aqui estou estendendo para trazer à nossa memória o que Jesus quis dizer acerca da fidelidade inquestionável de Deus. Ele diz: será que Deus não fará justiça, não ministrará, não manifestará a sua fidelidade por meio da sua palavra na vida daqueles que são seus escolhidos? Guarde essa palavra: escolhidos. Todo escolhido clama. O escolhido é aquele que, vou abrir aqui um parêntese, o escolhido é aquele que, vou abrir parênteses e volto daqui a pouco, porque eu quero saber de você o que é ser um escolhido, né? Porque do ponto de vista natural ou humano, tipo, o que é escolher? É ter dois objetos, como que eu tenho aqui agora, duas canetas, uma caneta vermelha e outra preta. E eu digo que quero a caneta vermelha e não a caneta preta. Então eu escolhi a caneta vermelha e descartei, desprezei a caneta preta. Voltando ao texto, Jesus diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Escolhidos é a palavra-chave para você entender por que que você clama, por que que você não cessa de orar, por que que hoje você vai receber essa palavra, e hoje ainda, creia nisso. Estou unindo a minha fé à sua fé. Hoje ainda você vai ser tocado, você vai ser ministrada aí onde Deus um dia começou a obra na sua vida. Como disse Filipenses, o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para renovar esta obra, aperfeiçoar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Como Cristo ainda não voltou, hoje ainda é tempo, agora é tempo de Deus renovar a obra que um dia Ele começou na tua vida. E essa obra fala de renovo, e renovo para Deus é fazer você novo, de novo, nova, de novo, tornar você aquela pessoa que você se transformou quando você teve o primeiro contato com a palavra que te revelou Cristo. Fazer você experimentar de novo o primeiro amor de maneira tão intensa e profunda que não há como você, de fato, não experimentar aquilo que Deus decretou. É um decreto do juiz de toda a terra, novidade de vida para a sua vida. É isso que acontece com os escolhidos. A irmã Rose falou que os escolhidos são os separados. Sim, concordo. Amém. Mas do ponto de vista prático, quando você vai explicar isso para alguém, e eu costumo dizer, quando você é alguém do ensino,
não é? Quando você é alguém chamado por Deus, eu penso que todos nós, de alguma forma, carregamos essa porção para poder testemunharmos. Uns recebem certa graça para poder, através desse testemunho, fundamentar de maneira tão profunda, tão clara e simples, que até uma criança que ouve entende. Porque quando nós falamos escolhidos, nós entendemos a ideia do próprio Deus, né? Separar uns e desprezar outros. Mas a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Contudo, num relacionamento ele diferencia, porque a medida do que você recebe de Deus no relacionamento com Ele é a sua entrega de fé, é a sua confiança naquilo que Ele diz. Então eu continuo com os escolhidos entre parênteses, aguardando que você, meu irmão, minha irmã, que quer viver mais de Deus, participe. E diga aqui, escreva aí para você o que é um escolhido. Será que você é um escolhido? Será que você é uma escolhida? E você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa certeza. Porque a sua vida é pela fé. A palavra é clara em dizer, o justo, Abacuque 2,4, viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele cuja palavra o alcançou por intermédio da ação e poder do Espírito Santo, convencer essa pessoa, e essa pessoa guarda essa palavra então justifica essa pessoa, ou seja, essa palavra tira a condenação dessa pessoa, porque é um sacrifício que já foi feito em favor dela, um sangue foi derramado, e não há como haver remissão, retirada do pecado, sem derramamento de sangue, e isso já aconteceu para que você de fato pudesse estar numa condição completamente diferenciada, numa posição diante de Deus como um escolhido, como uma escolhida. Só que isso não pode ser algo que é passivo. Isso não pode ser algo entendido de uma maneira religiosa, do ponto de vista formal, mas é algo intencional, é algo que mexe, embasa, sustenta, move a sua vida. É a dinâmica que te faz caminhar nesta terra tendo autoridade. Você é um escolhido, você é uma escolhida, mas o que garante a você? Como é que você assume isso? Não é porque eu estou falando isso para você, obviamente, está nas Escrituras, eu poderia aqui agora me debruçar, pegar vários versículos, capítulos, e a gente ir desenrolando isso. Mas o detalhe é, você crê nisso. Porque não é acreditar, viu? Por favor, porque acreditar é da mente, creia do coração. E é aí que a obra começa, é aí que Deus renova a obra no seu coração, onde você se aquece. É onde no íntimo que Ele sonda, que Ele perescruta, que Ele vê de fato como está a sua mobilização interior, em correspondência ou não àquilo que Ele fala. Então fica em aberto ainda o escolhido, porque Ele diz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam? Os escolhidos clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar. E deixa eu declarar aqui, porque está vindo ao meu coração e eu creio, se você crê também, eu quero que você concorde com um amém. Se isso está vindo agora para você ouvir, é porque não é por acaso. Talvez o seu tempo de espera, meu irmão. Talvez, meu irmão, o seu tempo de espera para uma promessa muito desejada, para algo que você tem por necessidade e carência, uma resposta, a intervenção do poder, uma cura, uma porta que tem que se abrir, algo que tem que acontecer. Talvez o seu tempo de espera seja só essa noite. Talvez o seu tempo de espera seja dormir hoje para acordar amanhã e viver a fidelidade de Deus. Mas para isso você tem que entender se você é ou não escolhido. E você não pode aceitar a ideia de você ser um escolhido só porque eu estou falando. Isso tem que estar no teu coração, para que você, ao entender isso, seja essa pessoa que ao clamar, você clama tendo a convicção e a certeza, Deus está me ouvindo, e é o Espírito dele que está sobre mim, que está me levando a este lugar de clamor, porque Deus tem uma resposta, mas a resposta só vem com o clamor, porque ele diz, clame a mim, responder-te-ei. Não havendo clamor, não tem resposta. Não havendo clamor, não tem revelação. Não havendo clamor, não tem intervenção. Certas ações, certas questões só podem ser resolvidas com o clamor. E o clamor de um escolhido. O clamor de uma escolhida. E aqui eu questiono você mais uma vez. O que é o escolhido? Quem é o escolhido? O que é ser um escolhido? Porque segundo a Escritura, Jesus ele vai dizer claramente, ele vai dizer, mais uma vez, ele pontua, você atentou para aquilo que disse o juiz iníquo, Lucas capítulo 18, versículo 8 seguintes. Eu não sei exatamente onde é que eu estou agora na citação, mas eu sei que ainda estou antes do versículo 8, deve estar no versículo 4, 5 mais ou menos, onde ele diz, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E fazer justiça
é manifestar a palavra que traz a resposta, a palavra que revela, a palavra que cura, a palavra que provê, a palavra que abre a porta, a palavra que cessa a confusão, a palavra que cessa a escassez, a palavra que move as circunstâncias, fazendo com que a glória se manifeste, a palavra que inaugura um novo tempo, a palavra que abre portas, a palavra que de fato descortina o sobrenatural, a palavra que traz o entendimento, a palavra que ministra a unção, a palavra que empodera, a palavra que encoraja, a palavra que é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, a palavra que, segundo Jesus, declara ser a sustentação da sua vida, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra só vem através da vida de quem clama. O escolhido, a escolhida. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Jesus diz, é Jesus quem está dizendo, depressa Deus fará justiça. Então o que eu falei anteriormente, você pode aguardar tranquilamente. Talvez seja você, o escolhido, a escolhida, a quem o seu tempo de espera é só essa noite. O seu tempo de espera é só até o final dessa live. O seu tempo de espera, de fato, é até o momento em que nós começarmos a orar e que você concordar. E que aí na sua casa você iniciar esse tempo de oração, se aquecendo, se envolvendo com Deus de tal maneira que você vai entrar no seu quarto secretamente, fechar a porta, lá você vai clamar a Deus, você vai levantar a sua voz. Porque hoje você vai ganhar um entendimento se você é ou não um escolhido ou uma escolhida. Não é porque você está na igreja, não é porque você está numa congregação, não é porque você prega, não é porque você entrega dízimo ou oferta que você é um escolhido. Tá? É muito sério a ideia de você entender ser um escolhido, saber que Deus conta com você, de você saber que de fato Deus aguarda a sua oração. Ele espera que você ore, Ele espera que você clame, porque através daquilo que um dia Ele depositou no seu coração, Ele ministra a resposta por intermédio de alguém que entra na sua presença pela fé, crendo não somente que Ele existe, mas em que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, e o buscam de todo o coração. Isso é uma característica do escolhido. Isso é uma característica da escolhida. Então eu preciso que você participe aqui, deixe seu comentário a respeito do que é ser um escolhido, do que é ser uma escolhida. Eu não sei, eu já ministrei isso algumas vezes em algumas congregações, em especial na nossa comunidade bíblica, por várias vezes. Né? Os irmãos que estão aí, talvez, por questão do tempo, né? Não estejam aí, e isso não era para você ter em esquecimento, porque isso sustenta o seu caráter, sustenta o seu caráter de nova criatura, esse caráter de filho de Deus, ser um escolhido, alguém que Deus conta com você. E eu quero até te encorajar, né, te desafiando a escrever no comentário: Deus conta comigo. Porque na sua mente pode ser que até aqui, esse tempo de live, né, você possa estar sendo acusado ou acusada em relação ao seu passado, um erro, uma falha, um pecado, algo que não foi confessado diante de Deus e que talvez você também não tenha orado com o irmão, e isso o inimigo ele tem usado e tem feito com que você muitas vezes não tenha mais a motivação de orar, não tenha mais a disposição de ter vida secreta, não tenha mais a disposição de fato, evangelizar, porque o escolhido evangeliza. O escolhido ele tem algo dentro dele, aquecido, fervendo, e ele busca sempre oportunidades diárias, porque ele sabe que Deus conta com ele. Como que os irmãos estão aqui agora, o irmão Augusto aqui, né, dando a sua contribuição, Deus conta comigo. A irmã Rosilene, sim, Deus conta com ela, ela sabe disso, né? O irmão Edmário também está aí escrevendo: Deus conta comigo, sim. E eu quero que você está afirmando: Deus conta comigo. Então escreva agora assim: Deus pode contar. Fala para Deus agora, escreve isso: Senhor pode contar comigo. Senhor pode contar comigo. Escreve isso aí. Vamos desenvolver essas afirmações em fé, porque a palavra é clara em dizer: crie, por isso falei. Segunda carta aos Coríntios 4:13, o apóstolo Paulo diz: crie, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Então fala: Deus, Senhor, pode contar comigo.
E eu sei que mesmo você fazendo essa declaração, porque eu estou te pedindo, entrando em fé com você, você não está fazendo da boca para fora não, você está aqui no momento de fé, estamos unindo fé nessa hora, estamos crescendo nesse momento, numa mobilização ao qual o Espírito Santo está conduzindo, ele está sobre mim nesta hora, está ministrando esse momento, para que você se aqueça, para que você saia deste lugar talvez de frieza, desse lugar talvez de paralisia, esse lugar em que você esteve por um tempo, né, aí duvidando de si mesma, de si próprio, da obra que um dia Deus começou na sua vida. Nós estamos aqui nessa noite para fazer cair por terra toda barreira, toda manipulação, todo empecilho, todo embaraço, toda seta do inimigo, tudo aquilo que de alguma forma alcançou a sua vida, para promover a paralisia, para fechar a sua boca, para impedir que os seus lábios transbordem daquilo que Deus um dia começou no seu coração, cessa hoje. E eu repito, a palavra do Senhor diz, da parte de Jesus, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Disse Jesus, certamente que depressa Deus fará justiça. Então eu repito aquilo que veio ao meu coração como palavra de fé, que o tempo da sua espera pode ser somente essa noite. O tempo da sua espera pode ser somente o tempo dessa live, de findarmos essa live que você está sendo aquecido em fé, para crer e confiar de que Deus está falando com você, porque você, de fato, crê que Deus conta com você e agora você está assumindo uma posição em falar para Deus, Senhor, conte comigo. Então nesse momento você está confrontando toda a incredulidade que talvez um dia estivesse aí manipulando você, você está combatendo o bom combate da fé, indo de encontro a todo impedimento, toda barreira interior, o que quer que até aqui estava de alguma forma te prendendo, te manipulando, te acusando, está caindo por terra agora, por conta da sua correspondência à palavra e à ministração. Creia nisso. Amém? Então, nesse momento, nós estamos aqui avançando. Não tivemos ainda as contribuições aí. Algumas já apareceram. A irmã Rose falou que o escolhido é o separado. Amém? De certa forma, com certeza faz sentido, está na palavra. Mas eu preciso que você tenha uma ideia muito simples, para que você entenda se você vem vivendo ou não a vida de um escolhido. E nessa noite, se você está aqui, é porque se você não cria que era um escolhido, Deus te trouxe aqui para deixar claro ao seu coração, claro à sua mente e profundamente marcado no seu coração que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Por isso você vai clamar e você vai ter respostas. Por isso você vai levantar a sua voz e você vai ouvir o Senhor dizer, eis-me aqui. Por isso você não vai cessar de declarar aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração, conduzindo você em oração para que as revelações, segundo o que o que o profeta Jeremias declarou ali no seu livro, capítulo 33, versículo 3, clame a mim e responder-te-ei e revelar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou grandes e firmes, profundas, das quais não sabes. Aquilo que você precisa saber do sobrenatural te será revelado por intermédio do seu clamor. Amém? A distância entre você e uma revelação poderosa das áreas da sua vida, ou do que quer que seja a necessidade que você está passando, a distância ela é cumprida por um clamor. Tudo está dependendo do seu clamor. A resposta de Deus está retida na sua vida por falta de um clamor. O seu clamor libera a resposta de Deus. O seu clamor descortina os céus diante de você para que você tenha a visão além do alcance, para que você possa ver, ou melhor, enxergar além do que você vê. Amém? Então nós estamos aqui e o irmão Augusto foi aqui dizer, o escolhido ouve e obedece a palavra de Deus. Sim, sim, verdade, né? Verdade, sim. E nem sempre, né? É o que acontece conosco. Mas de maneira muito simples, né? Porque eu não sei. Nós temos agora que entrar nesse momento, né? A gente não vai, eu acabei me passando aqui, não vamos demorar muito tempo, né? Tá como vigília. Mas era para ser feito presencialmente, não aconteceu, mas para não deixar de acontecer, estamos tendo esse momento, depois teremos um tempo de oração por você que está aqui, né? Mas a carga do salário já está caindo e eu não tenho como carregá-lo no momento. Porém, nós vamos avançar agora para
uma orientação clara, objetiva e direta, que você vai entender profundamente, nunca mais vai esquecer, e isso vai fundamentar a sua intrepidez, a sua ousadia, né? Você não receber o espírito de medo para estar sendo intimidado, atemorizada pelas ameaças do diabo ou das circunstâncias que te cercam. O teu clamor descortina as circunstâncias, te faz enxergar além do que as circunstâncias tentam minar, tentam manipular, distorcer a sua compreensão. Então vamos lá. Digamos que, eu vou pegar aqui um exemplo, o irmão Edmário, que está aqui na programação, ele está transitando na via pública e de repente alguém fala: Edmário, então, ao ouvir a voz que o chamado, Edmário, então, ao ouvir essa voz, ele precisa dar uma resposta. E essa resposta pode ser uma resposta no sentido de corresponder e dizer oi, ou tão somente ignorar. É uma resposta de quem de fato não quer conversa. É uma resposta também. Você, quando diz sim ou corresponde a alguém que te chama, essa é uma resposta direta, mas você pode dar uma resposta indireta, não correspondendo, ignorando o chamado. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 22, versículo 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Será que você faz parte desse grupo seleto de escolhidos? O irmão Augusto diz que o escolhido ouve e obedece à palavra de Deus. Está correto, pode dizer que não. A irmã Rose disse que o escolhido é aquele que é separado, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas há algo muito sério, que estabelece de maneira cabal, indiscutível, irrecusável, inegociável, que não se pode refutar, dizer não em relação à condição de um escolhido. E que condição é essa, pastor Fernando? Simples. Imagine que você recebe um chamado, alguém te chama, como que de fato acabei de usar o exemplo com o irmão Edmário. Alguém o chama e ele responde oi. Ou ele diz, pois não. Ele está dando a resposta para o chamado que ele recebeu. Ou, de repente, ele não responde. Ele ignora o chamado. Meus queridos, de forma muito simples, quando nós lemos Mateus capítulo 22, versículo 14, onde está escrito que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, nós temos aí no grego a ideia, né, ampliando a nossa compreensão, e que na linguagem latina, traduzida para o português, acaba meio que restringindo a ideia. Mas lá está escrito da seguinte forma, pela paráfrase a mensagem: porque muitos são chamados, mas poucos correspondem. Muitos são chamados, mas poucos correspondem. Eu posso pegar agora o versículo original, popular, mais comumente lido, onde nós lemos ou ouvimos: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, quem são os escolhidos? Escreve aí para mim, se você entendeu, quem é que é o escolhido. Escreve aí, por favor. Diz aí agora, quem é o escolhido? Quem é que é o escolhido segundo a palavra de Deus? Segundo aquilo que a gente acabou de falar, de ler para vocês em Mateus 22, 14. Se você entendeu, escreve aí. O escolhido é... Quem é o escolhido? E aí a gente vai saber se você está ou não dentro desse grupo. Né? Quem é o escolhido? Note, mais uma vez repetindo, Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando você vai para a paráfrase, a mensagem, que busca no grego seu embasamento para então descrever esse versículo, lá está escrito: porque muitos são chamados, mas poucos correspondem. Então eu te pergunto, e aí? Responde para mim agora, o que é um escolhido? O que marca a vida de uma pessoa que é escolhida? Né? Onde estão as contribuições? Cadê os meus irmãos? Pararam de participar? Será que foi tão assim? Mexeu com você? Sim ou não? E aí? Quem é o escolhido? Segundo as Escrituras, baseando assim restritamente na palavra, ali nas 4 linhas
das Escrituras. Quem é o escolhido? Será que você poderia dizer aí para mim? Ah, olha aí, o irmão Augusto, oh, aleluia. O irmão Augusto já, né? Isso, meu irmão, isso é exatamente isso aí. E aí fica a pergunta para você: você se enquadra na sua resposta? Porque você foi exatamente, foi pontualmente naquilo que a palavra diz que é um escolhido. Amém? Eu não sei quem mais está aí que gostaria de contribuir, de participar. A irmã Rose, né, irmã Rose? E o que é um escolhido, irmã Rose? O irmão Romiro estava aí mais cedo, mas acho que ele deve ter saído, né? Irmã Maria acabou de chegar, Maria Barbosa, seja muito bem-vinda, graça e paz, boa noite. Mas quem é o escolhido? O que é o escolhido? O irmão Augusto já trouxe uma participação que é exatamente isso aí. Essa é a condição do escolhido. Estou esperando mais alguém participar só para a gente ver aí se de fato o que foi colocado ficou claro. Que a gente já vai avançar para o momento final da palavra, para já ministrarmos esse tempo de oração, para então preparar você para o clamor. Deus aguarda o seu clamor, Deus responde ao clamor. O clamor, ele nos coloca numa condição de coração muito diferente do que não que as outras tipificações de oração sejam ineficazes, muito pelo contrário, mas o clamor, ele nos leva para um momento de urgência, um momento em que a gente entende que ou vai, é Deus. Amém? Então, como já passou um tempinho aqui, e eu só vi até aqui a participação do irmão Augusto, eu quero deixar claro para você, né, que o escolhido, a escolhida, são aqueles que correspondem ao chamado. A escolha de Deus é justamente feita para aquele que atende ao chamado dele, ao chamado de vida em Cristo. Obviamente que essa pessoa passa a ser separada porque esta é uma vida santificada. João 17,17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É aqueles que sabem que a palavra é a lâmpada para os seus pés, é a luz para os seus caminhos. Então essa pessoa ela vive uma vida separada. Por quê? Porque ela atende ao chamado. Ela atende ao chamado e corresponde a esse chamado, sendo um chamado de santidade, sendo um chamado santificador, sendo um chamado para uma vida em que dia a dia você desperta para ver a novidade, você desperta para ser guiado, conduzido na liderança do Espírito Santo. Essa é a vida do escolhido. E por isso, nessa condição de correspondência, o escolhido clama. E ele clama, e a palavra diz: será que Deus não fará justiça? Essa é uma pergunta de Jesus, uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Obviamente ele diz, claro que ele fará, e depressa Deus fará justiça. Mas ele fica com a pergunta no versículo 8, em que ele diz, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? Né? E aqui o irmão Edmar traz a contribuição: o escolhido é aquele que faz a vontade de Deus, que dá uma resposta àquele que o chamou. Sim, que dá uma resposta à altura do que Deus espera. E a pergunta é, nós temos que nos examinar sempre. A palavra de Deus diz que a nossa vida é pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Hebreus 10,38 diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E o apóstolo Paulo então vem ali falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que a gente deve se examinar. Examinar para ver se estamos na fé. Se ele pede para examinar, é porque existe a possibilidade de você pensar que está na fé e já não está mais vivendo fé. Né? A fé te leva a corresponder ao chamado diariamente. A fé, ela é essa condição vívida dentro de você, porque você recebeu uma palavra e essa palavra continua trabalhando no seu interior para que você, dia a dia, experimente mais da palavra, correspondendo ao chamado de vida diário que Deus tem para você, que é um chamado de vida em novidade. Não é uma vida baseada nos acontecimentos do passado, mas olha que o Senhor fala: eis que estou fazendo uma coisa nova, e Ele faz novidade todos os dias. O detalhe é, a sua mente está renovada, para você então entender a condição de um escolhido e corresponder a esse chamado. A sua mente está renovada para você de fato parar e se examinar e entender como que está o nível da sua fé, e de você então entender que a fé cresce, e você precisa fazer essa fé crescer através da prática da palavra. Né? Então, nessa condição, nós não podemos de maneira alguma, né, abrir mão
E isso é forte. Entrou aqui agora a irmã Célia França, querida nossa, Deus abençoe, amada do Senhor Jesus Cristo, mulher de Deus, mulher que vive aí manifestação do poder de Deus, ô glória. Que bom falar com você, que bom que você está aqui, Célia. Então é assim, não há como, sabe, o escolhido abre mão das adversidades. O escolhido, ele vive aflições. Ele vive adversidades como oportunidade de crescer no conhecimento da graça de Deus. A palavra é muito clara. As tribulações, elas forjam o nosso caráter. As tribulações nos preparam para entendermos o quão profundo é o amor de Deus por nós, ministrando graça e favor, porque Ele cuida de nós, porque nunca estaremos sozinhos. Ele diz em Hebreus capítulo 13, versículo 6, que nunca jamais nos abandonaria, nunca nos deixaria, estaria sempre ao nosso lado como o nosso ajudador. Você tem um ajudador. Amém? Então por isso você pode clamar. Por isso você deve clamar. Porque não é tipo, você está esperando. Porque tem coisas que a gente espera, sendo que Deus já determinou pela sua palavra que existem momentos em que certas situações, quando o clamor ele entra em ação, ele move esse lugar na palavra. O Senhor disse, clame a mim, eu vou responder. É isso, ponto. Não tem muito o que falar, muito o que interpretar. É simples assim. Mas, obviamente, tem pessoas que vão gritar e nada, não é escolhida. Ou seja, não corresponde ao que Deus espera dela. E é nesse momento que a gente começa a perceber a diferença. Porque Deus, de fato, somente só há uma forma. Tem muita gente falando de Deus hoje em dia, mas pouca gente falando com Deus. Porque os escolhidos falam com Deus, e por isso não é eles que falam sobre Deus, é Deus que fala sobre eles para aqueles que estão ao seu redor. É bem assim. O povo quer falar de Deus, não é? Mas é Deus que fala do seu povo. É Ele que livra, é Ele que prospera, é Ele que abre a porta, é Ele que diz, quando você entrar no seu quarto, que você fechar a sua porta, que me buscar secretamente, eu vou ouvir você secretamente, mas eu vou recompensar você publicamente. Ou seja, quem tem vida íntima com Deus no secreto, Deus fala dessa pessoa publicamente. Deus move essa pessoa publicamente. A vida pública dessa pessoa não é ela quem testemunha, é Deus que testemunha sobre ela. Por quê? Porque ela tem vida íntima com Ele. Amém? Então você que está aqui, aleluia, nessa noite, né, você que está recebendo essa palavra, você não está aqui por acaso não. Porventura, talvez você não estivesse vivendo nesse nível, ou talvez você não estivesse tendo esse entendimento. Deus te trouxe aqui para ministrar o seu coração acerca dessa realidade que Ele quer implantar, que Ele quer despertar, que Ele quer que você desenvolva na cooperação com o Espírito Santo. Desenvolva esse senso, essa consciência de que você é um escolhido, de que você é uma escolhida, de que Ele conta com as suas orações, Ele conta com o seu clamor. Sem clamor não há resposta. Ele diz, clame a mim, responder-te-ei. Sem clamor não tem revelações, e revelar-te-ei por meio do clamor, coisas grandes e firmes das quais não sabe. É tempo de entrarmos nesse lugar, de não nos conformarmos e clamarmos a Deus e sabermos que Ele vai enviar a resposta. Por quê? Porque eu sou um escolhido, porque você é uma escolhida, porque a bem da verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, mas todos aqueles que se aproximam dele crendo que Ele existe e sobretudo de que Ele é galardoador, de que Ele responde, de que Ele abençoa, de que Ele ministra a revelação na vida daqueles que o buscam, tenha certeza que você vai experimentar muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina. E note, repito, já finalizando esse vídeo, em nome de Jesus. Jesus disse, será que Deus não fará justiça? Será que Deus não ministrará milagres, respostas, revelações? Será que Ele não vai abrir a porta? Será que Ele não vai tocar para curar? Será que Ele não vai trazer discernimento? Será que Ele não vai intervir nessa situação do relacionamento, nessa situação crítica de saúde, nessa situação crítica financeira? Será que Ele não vai se apresentar como Deus Jeová Rafá, como Deus Jeová Jireh, como Deus Jeová Nissi, como Deus Jeová Shalom? Será que Ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar?
E aí o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero fechar esse momento dizendo para você, talvez o seu tempo de espera esteja encerrando daqui a alguns segundos. Talvez o seu tempo de esperar a resposta de Deus esteja sendo encerrado juntamente com essa live. Talvez o seu tempo de espera pela provisão, pela porta aberta, pela cura, pela direção, pelo descortinar do mundo espiritual, pela ministração de um dom na sua vida, pelo despertamento espiritual, pelo afogueamento do teu interior. Talvez o tempo da tua espera seja somente essa noite, onde você vai dormir de um jeito e amanhã você vai acordar de outro, porque os seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Então eu quero apresentar a sua vida nessa noite, declarando essa palavra ao seu coração como palavra de vida, a palavra de Deus para você, para que você de fato vá para o seu quarto secreto, feche a sua porta, fale com Deus e deixe que o Espírito Santo te conduza ao lugar de vulnerabilidade, o lugar onde dói, o lugar onde você de fato sente a dor talvez da rejeição, a dor de uma situação que não está sendo resolvida, em que você talvez esteja com raiva, talvez ressentido, talvez ressentida. Fale com Deus, conte o teu problema a Deus, não oculte, não esconda, vá para Ele, clame, chore, grite, berre, feche a tua porta, entra no teu quarto, fala com Deus. Deus está te aguardando, a tua resposta está aguardando o teu clamor. Quando você clamar, Deus vai responder e você vai testemunhar. Vai haver livramento, sim, portas vão se abrir, provisão vai acontecer. Você foi chamado a essa live para que você ouça isso da minha parte, em o nome de Jesus. Vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, deixa o seu amém. Se você crê, escreva glória a Deus. Se você crê, declare graças a Deus, porque agora é simples. Cumpra Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz: quando for orar, entre no teu quarto, feche a tua porta e fala com teu Deus em secreto, porque o Deus que ouve em secreto vai te recompensar publicamente. É a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Você que veio para esse momento, você que foi atraída para esse momento aqui pelo Espírito de Deus, para ouvir esta palavra é para você, é sua, tem endereço certo, não vai voltar vazia de sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe, a graça e a paz. Estamos de volta nas redes sociais e aguarda aí que em breve sairá as nossas programações para mais lives, mais momentos como esses, que Deus está despertando um tempo de realizações, de clamor, de manifestações. É tempo de Deus manifestar a realidade na vida daqueles que fazem dele a sua prioridade. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Tchau, tchau.